Começa agora o programa Vivendo e Aprendendo, um programa onde a idade não é o limite e o talento não tem prazo de validade. Olá, gente da Rádio Maluco Beleza. Nós estamos aqui novamente para fazer o nosso programa do Vivendo e Aprendendo. O tema de hoje é sobre trabalho, é o trabalho infantil. Estamos aqui hoje com a Benê, com a Isolina, com a Gislaine, com a Eva, com a Marlene, a Augusta e eu aqui, a Mari. Tá bem? Vamos ouvir o programa e até já. Dedo de prosa. Oi, gente. Aqui nós estamos agora no Dedo de Prosa, que é a Gislaine falando com vocês. Augusta, a Eva Campos. Então, nós temos hoje um assunto bastante interessante, mas bastante polêmico também. É o trabalho infantil. O trabalho infantil, quando ele é escravo, ele acaba com a vida da criança. Porque a criança precisa estudar, ela precisa brincar, ela precisa ter tempo para ela, para estudar, para brincar, para se formar a mentalidade dela. Porque a infância é um tempo muito pequeno na vida da gente. Só que hoje, com esse negócio de a criança não trabalha, nós estamos vendo o quê? Muita criança no semáforo, pedindo, muita criança usando droga, se envolvendo com crack, com coisas absurdas, porque o pai e a mãe trabalham o dia inteiro. Hoje quase não existe casais que o marido só se sustenta a casa. Ele precisa da ajuda da esposa, que trabalhe também. E essa esposa, que é a mãe dessas crianças, não tem tempo para cuidar delas. Elas vão na escola, quando vão, e o resto do dia elas passam perdidas na rua. Então eu acho que devia ter o governo fala, não fazer trabalho infantil. Tudo bem, eu acho que um trabalho escravo de uma criança é completamente errado. Completamente errado. Mas aí que está. A criança precisa de umas horas que ela fique segura em algum lugar. Então, ela tem que fazer uma educação física na escola, ela tem que fazer um curso de inglês, se for o caso dos pais poderem pagar, para essa criança não estar envolvida na rua e não estar com a mente vazia, porque mente vazia todo mundo sabe que é a oficina do demônio. Então, a criança que tem o orgulho de si mesmo, ela nunca vai se envolver em droga. Nós estamos tendo muitos jovens aí na rua, assaltando, matando e fazendo tudo quanto é coisa errada, porque quando eles ficam na rua, eles são adotados por outras pessoas piores que eles, que vão induzir eles no caminho errado. Não é mesmo, Augusta? Eu também acho. Eu sou a favor da criança brincar, estudar, mas também elas têm que aprender a ter responsabilidade delas. Quando eu era criança, eu lembro que a própria prefeitura juntava meninos a partir de 11 anos e chamava a turma da faquinha. Eles ganhavam uma faquinha e limpavam as calçadas e ganhavam um salário por mês. Com isso eles ajudavam os pais e não ficavam fazendo coisa errada na rua. Eu também sou a favor de que as crianças tenham as horas para estudar, as horas para brincar, mas também tenha paralelo uma ocupação que ela vai, no correr da sua vida, ela vai usar aquilo lá como uma profissão, é um começo.
E aí ela não vai ficar perambulando pelas ruas, aprendendo coisas erradas com pessoas que já são maiores, né? Que já têm um conhecimento da vida mais, uma base que vai prejudicar futuramente, né? O duro é que tem adulto, né? Que induz as crianças a fazer coisa errada. Então, eu vi no jornal esses dias atrás, na Hora do Brasil, que o governo está estudando uma forma de criança a começar a trabalhar, fazer serviços em firmas, em lugares, aprender uma profissão. Eles vão ser um estagiário ali dentro. Talvez não vá trabalhar todo dia, tem o horário certo para ir à escola, para estudar, para brincar, mas eles vão aprender uma profissão desde os 12 anos de idade. Eu acho que é isso muito interessante, porque nós precisamos tirar nossos jovens da rua. Nós precisamos tirar os jovens da rua. Aqui em Sousa mesmo tem uma igreja presbiteriana que ela adota criança pequena. Eu conheço essa igreja, eu já fui lá. E meu neto já trabalhou como voluntário ali dentro. Eles adotam uma criança pequena dentro da igreja mesmo. A mãe trabalha fora, não pode pagar alguma coisa para a criança ficar, uma escolinha, alguma coisa. Eles levam para lá, eles tomam lanche, eles brincam, eles dormem. Depois de uma certa idade tem outro lugar, que a criança vai de manhã na escola, por exemplo, e vai para lá de tarde. Lá tem artesanato, tem teatro, tem reforço escolar, música. Mas olha, ali a criança sai da escola, vai direto para lá com os livros da escola. Porque lá eles olham que a criança está indo mal. É uma coisa, não tem assim uma divulgação, sabe? É aqui em Sousas isso. É aqui perto, esse lugar que admite criança mais velha, é aqui perto do cemitério. É um lugar excelente para criança. Eu não sei. Perto da minha casa também tem da Nazareno. Então, a criança que estuda à tarde vão lá de manhã, tem muita atividade, aprende inclusive computação, e as crianças que estudam à tarde vai de manhã, quem estuda de manhã vai à tarde. Então, eu acho muito bom, meus vizinhos lá, tudo deixa as crianças lá o dia todo. Porque quando um pai pode paga um curso de inglês à tarde, faz o tempo livre dessa criança ser útil para ela. Mas quando os pais não podem pagar e a criança fica na rua, não pode acontecer isso. Porque o filho é um presente de Deus na vida de uma família. Até futuramente vai dar trabalho para o governo, né? Nossa. Porque vai cometer crimes, vai ter que ficar na cadeia, né? Os pais às vezes não querem bater, mas aí tem aqueles lá que vão judiar das crianças. Então, isso é bom que as crianças aprendam uma profissão jovem para ocupar o seu tempo. É exatamente isso. Então, uma mãe que tem condição de pagar um curso, de pagar uma ginástica para o filho, de pagar qualquer coisa, faça. Faça com urgência. E aqui ou não pode. Procure lugar que dá de graça, então, né? Exatamente. Minha neta faz ginástica, não paga nada. Então, eu acho que isso aí é interesse um pouco dos pais também, de correr atrás, porque a criança não tem condição de correr sozinha. Então, vamos usar esse tempo livre da criança antes que alguém com má formação, com má ideia, ocupe a cabeça deles. Vamos fazer isso, porque filho é um presente de Deus na vida da gente. Deus confia que a gente cria um cidadão para servir a sociedade. Ele deu de presente, mas é um presente que tem que ser muito bem cuidado, bem. É que nem uma planta que tem que ser muito bem regada. Então é aqui que a gente fica e esperando que todo mundo procure um indício melhor, um caminho melhor para essas crianças, porque não podemos deixar nossas crianças na rua. Me dói o coração ver criança na rua, sabe, pedindo, que a gente sabe que ele vai pegar o dinheiro ali e vai usar droga ali na frente, não é mesmo? Ou vai dar para o adulto usar, né? Então, o alô da Eva Campos. O alô da Gisele. E Augusta, um beijo no coração de vocês, fique conosco, tá? Bem, gente, então vamos agora ouvir umas músicas para alegrar o nosso programa. A primeira a gente vai ouvir
Lugar de Criança é na Escola, da Fundação Cuca. Composição de Tcheron, Bruno Monteiro e Gil Silva. Lugar de criança é na escola, trabalho não, trabalho não. Criança tem direito a ser criança, trabalho não, trabalho não. Lugar de criança na escola, trabalho não, trabalho não. Criança tem direito a ser criança, trabalho não, trabalho não. Ser criança é um direito da criança, educação é o futuro, a esperança. Saber ler e escrever é o caminho, é a porta para a nova consciência. Tem criança esperançosa sem futuro, tem futuro esperançoso na escola. Lugar de criança na escola, trabalho não, trabalho não. Criança tem direito a ser criança, trabalho não, trabalho não. Lugar de criança é na escola, trabalho não, trabalho não. Criança tem direito a ser criança, trabalho não, trabalho não. Ser criança é o direito da criança, educação é o futuro, a esperança. Saber ler e escrever é o caminho, é a porta para a nova consciência. Tem criança esperançosa sem futuro, tem futuro esperançoso na escola. Lugar de criança é na escola, trabalho não, trabalho não. Criança tem direito a ser criança, trabalho não, trabalho não. Lugar de criança na escola, trabalho não, trabalho não. Criança tem direito a ser criança, trabalho não, trabalho não. Revivendo. Olá pessoal, aqui é a Benê. O nosso programa hoje é sobre o tema muito interessante sobre o trabalho infantil e nada melhor do que falar de uma pessoa que fez um grande trabalho, que é a Zilda Arnes. Ela foi fundadora da Pastoral da Criança, indicada 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Serviu de exemplo para diversos países. Zilda Arnes nasceu em 1934. Viúva, mãe de 5 filhos, Zilda formou-se em medicina com especialização em educação física e pediatria social. Mas enveredou-se pelo caminho da saúde pública e foi nomeada também diretora de saúde materno-infantil da Secretaria Estadual da Saúde do Paraná. Depois de atuar em outras instituições, aumentou sua relação com os jovens e com a igreja. Após fundar a Pastoral da Criança em 1983, ligada com a Confederação Nacional dos Bispos, Zilda recebeu o apoio da Unicef, Fundação das Nações Unidas para a Infância. Atualmente, a pastoral acompanha mais de 2 milhões de crianças e mais de 80 mil gestantes todos os meses, com ações básicas de saúde, nutrição e cidadania. Viu, pessoal? Então é importante a gente lembrar de pessoas assim, não é?
E porque o trabalho de Zilda serviu de exemplo para países como Angola, Moçambique, Timor-Leste, Paraguai, Bolívia, entre outros, onde ministrou cursos e palestras sobre as ações. Até a sua morte em janeiro de 2010, no terremoto do Haiti, Zilda coordenava, veja bem pessoal, que coisa maravilhosa, a Zilda coordenava 156 mil voluntários em mais de 32 mil comunidades pobres do Brasil. Então, a essa grande mulher, a nossa homenagem, o nosso carinho e o nosso abraço fraternal, aonde ela estiver, que Deus abençoe e retribua ela todo o bem que ela fez. E fica aí, gente, com o nosso programa. Um abração da Benê e fica aqui com a gente, ok, pessoal? Toque e retoque. Olá pessoal, ouvintes da Rádio Maluco Beleza, programa Vivendo e Aprendendo. Hoje nós estamos falando sobre o trabalho infantil. E nos dias de hoje nós deparamos com essa triste realidade na maioria das cidades do nosso país. Porque crianças, ao invés de estarem na escola, estão trabalhando. E muitas vezes para sustentar os próprios pais. E pior que são trabalhos tediosos, mal remunerados, como engraxates, vigias de carro, vendedores de cocos, picolés, balas, jornais no meio das ruas. Inclusive em comunidades rurais está acontecendo o trabalho pesado para crianças. O que leva essas crianças a trabalharem é a realidade econômica do nosso país, que não fornece condições para que as famílias carentes mantenham seus filhos na escola. Então, o que acontece? Obrigam essas crianças a contribuir com o orçamento doméstico, como forma de garantia, né? Sobrevivência. Pois é. Então, quero lembrar aqui, no dia 12 de junho, é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Então, vamos mudar nossas atitudes. Vou dar aqui algumas dicas. Por exemplo, não dê dinheiro. Não compre nada vendido por crianças, nos semáforos, nas feiras livres. Essas são as diferentes formas de trabalho. Então, não contribua com essas práticas. O que nós temos que contribuir? Com projetos da nossa área, nosso bairro, a cidade onde moramos. Existe também, todo começo de ano, você pode destinar, as pessoas que pagam imposto de renda, você pode destinar uma parte, ou seja, 6% do que você vai pagar, para aquele fundo municipal dos direitos da criança e adolescente. Então esse fundo vai destinar certamente aquele dinheiro e não ficar doando para a rua aí que sabe-se lá o que vai fazer, né? E por quê? Outra coisa, outra dica que eu quero dar. O trabalho infantil, na maioria das vezes, e não é fácil, não é encontrado pelas autoridades. Então, qual é a nossa obrigação? Denuncie. Se a gente suspeita de uma criança, que uma criança esteja trabalhando, denuncie para as autoridades, porque não é fácil eles encontrarem. Sempre existe uma rota de fuga quando aparecem autoridades assim, né? Ou podemos ligar no telefone, que é o Disque 100, é um disque denúncia gratuito e anônimo. Temos que denunciar. Essa denúncia é registrada e encaminhada para o órgão responsável. Também você pode usar a internet. O Ministério Público do Trabalho, ele recebe denúncias online. Então você pode abrir o site lá do MPT, Ministério Público do Trabalho, e seguir as informações na página para fazer as denúncias. E também pessoalmente, né? Temos os órgãos que recebem denúncias de trabalho infantil, como o Conselho Tutelar é um deles, pela Secretaria de Assistência Social, Delegacia Regional do Trabalho, e também o Ministério Público do Trabalho. São essas as dicas que eu tenho para vocês, para todos nós cooperarmos e evitar esse trabalho infantil, porque criança é para brincar e estudar, aprender alguma coisa, certo? Um abraço aqui a todos da Marlene Tenório.
E agora vocês vão ouvir Ciranda de Criança, da Fundação Cuca, com Gil Silva e Bruno Monteiro. Na rua, crianças correndo, jogando, brincando de bola de gude. Parei para olhar e comecei a entender a realidade do mundo. Peguei meu violão, chamei-as para cantar. Deram-se as mãos e começaram a girar. Uma ciranda de criança, começamos a cantar. Ciranda de criança é sorrir e não chorar. Ciranda de criança é viver sempre a cantar. Ciranda de criança é saber enfrentar a dor. Ciranda de criança é viver sempre a brincar. Canta essa ciranda pra poder aqui mostrar que a realidade está em todo lugar. Crianças pelas ruas precisando de um lar, vivendo sem esperança, sem ninguém pra ajudar. Ciranda de criança é sorrir e não chorar. Ciranda de criança é viver sempre a cantar. Ciranda de criança é saber enfrentar a dor. Ciranda de criança é viver sempre a brincar. Malucando. Agora, gente, é o nosso horário de descontração. Vamos lá. Então, o Zezinho pergunta: como é que se faz para calar o mundo? Ninguém na classe sabia e ele diz: ora, tirando a letra N, aí fica mudo. Andando na rua, um homem de rua se irrita e fala: minha senhora, quer fazer o favor de pedir ao seu filho que pare de me imitar? A mulher fala para o filho: Joãozinho, eu já disse para você parar de bancar o bobo. Aí o Zezinho foi à escola e sua professora disse: Zezinho, fale uma palavra com C. Zezinho respondeu: vassoura. A professora perguntou a ele: mas onde está o C? No cabo, horas, respondeu o Zezinho. Mais uma de professora. A professora de Joãozinho pergunta: Joãozinho, em quantas partes se divide o crânio humano? Ah, professora, depende da força da cacetada. Gente, vou ficar por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mari, para a Rádio Maluco Beleza. Dicas e quebra-galhos. Dicas e quebra-galhos. Aqui é a Gislaine Kaffer. Eu vou dar umas dicas de quebra-galho, porque o que uma mulher mais tem é serviço dentro de casa, é trabalho dentro de casa. Então, aqui eu tenho uma dica como tirar uma mancha de batom, vinho, gordura e caneta. A remoção de manchas começa na pré-lavagem e há boas soluções naturais, econômicas e ecológicas. Para limpar marcas de batom e caneta, aplique um pouco de álcool. Deixe agir por alguns minutos e lave.
Sinais de gordura saem com a aplicação de talco e a escovação para a retirada do excesso ou tente ou papel absorvente, seguido de água morna e detergente até a água esfriar. Para manchas de vinho, umedeça um pano com água morna e pressione o lugar afetado. Depois é só lavar. Como suavizar o mau cheiro de carpetes e tapetes? Para uma limpeza seco, espalhe bicarbonato de sódio. Gente, bicarbonato tem uma utilidade tão grande na vida da gente, tanto na saúde como na limpeza, que é um produto que praticamente ficou esquecido. Mas olha aqui quantas dicas já temos aqui. Espalhe bicarbonato de sódio sobre a superfície, então passe o aspirador de pó. Olha, para tirar manchas a seco. Se quiser eliminar odores mais profundos, aposte na mistura de vinagre branco e água. Para cada litro de água, coloque 3 colheres de sopa de vinagre. Aplique com esponja ou pano de limpeza, esfregando suavemente. Depois use um pano seco para eliminar o excesso. Seque ao sol. Como eliminar ácaros de colchões e travesseiros, que é uma coisa que provoca muita alergia, muita gripe e por aí afora, né? Ácaros podem ser reduzidos, mas nunca totalmente eliminados. Prepare uma solução caseira acaricida, 3 litros de água e 200 ml de vinagre branco. Aplique no colchão com esponja, cuidando para não encharcar. Travesseiros podem ser higienizados da mesma forma. Lembre-se, eles precisam ser trocados a cada 2 anos. Depois da limpeza, as peças devem ser mantidas em lugar bem ventilado até secarem por inteiro. Como limpar o rejunte mofado do banheiro, que é uma coisa, principalmente agora no inverno, que acontece muito na nossa casa. Misture bicarbonato de sódio, olha o bicarbonato de novo aqui, e água quente, e esfregue, e rejunte com um escovão. Para suavizar as manchas de pias e bacias, aplique uma pasta de bicarbonato e vinagre branco, e deixe agir por algumas horas. As paredes, como limpar as paredes? Quem tem criança sabe como que isso é difícil. Tintas laváveis não absorvem manchas e podem ser mantidas sempre limpas, com água e sabão. Se não for este o seu caso, use uma esponja e detergente neutro. Não esfregue com força, pois isso pode desgastar a tinta, principalmente em caso de acabamento fosco, quando a superfície apresenta fungos ou bolor. Limpe-a com uma mistura de água sanitária em água limpa em partes iguais. Deixe agir por minutos e enxague. Se for refazer a pintura, aguarde a secagem completa da tinta. Bom, aqui eu tenho uma outra coisa para falar muito para vocês. Atitudes é tudo na vida. Cada pessoa com quem a gente convive trava algum tipo de batalha. Então ame generosamente, fale com gentileza, se preocupe em agradecer pelo que você é e por tudo que tem. Às vezes reclamamos tanto, quando na verdade deveríamos agradecer. O filho que muitas vezes não limpa o quarto e fica vendo televisão, significa que nós temos um filho para cuidar. A desordem que tenho que limpar depois de uma festa, significa que tivemos amigos e familiares ali na minha casa. O trabalho que tenho de limpar a casa é porque tenho uma casa para limpar. Quanta gente na rua dormindo sob o relento. Quando não encontro vaga no estacionamento, oh meu Deus, nós temos um carro. Nós temos um carro, coisa que não é todos que têm. O cansaço no final do dia. Tenho saúde e trabalho para fazer. Aqui fica a Gislaine Kaffer com um grande beijo no coração de vocês. Rosas, versos e vinhos. Oi, gente, aqui é a Isolina Durante para o programa Vivendo e Aprendendo da Rádio Maluco Beleza. Hoje o nosso programa está falando sobre trabalho infantil. E pensando nisso, eu trouxe uma poesia de minha autoria,
de 1990, mais ou menos, nessa década, que eu fiz porque quando eu era criança eu tinha muita vontade de ser bailarina. E minha mãe não deixava eu aprender. Ela me colocava no piano, me colocou na costura para aprender a costurar, mas ela não viu que eu dançava sozinha no quintal. Eu nem lembro se eu tinha rádio que tocava música ou a música era na minha cabeça, hoje eu não lembro mais. Mas eu dançava no quintal como uma borboleta. Então eu fiz essa poesia em homenagem a essa época. Sonho de menina, março de 1990. No meu sonho de menina, sonhei ser bailarina. Eu dançava no quintal. Na imaginação, rolava o musical. De criança, eu não usava trança. Meu cabelo encaracolado era, mas eu tinha um jeitinho todo especial para a dança. Minha mãe, sem perceber, no piano e na costura, me pôs para aprender. E eu continuei sonhando. Quem sabe um dia. O tempo foi caminhando. O carnaval chegava. Entre confetes e serpentinas, o meu sonho de menina se espalhava. Seria uma rainha, ou uma princesa, ou colombina, e por que não uma bailarina? Ah, os filmes musicais, Fred Astaire, John Travolta, Olivia Newton-John e as peças teatrais. Quanto sonhar, mas que tempo ainda me resta? Bom, se o espírito não envelhece, nunca é tarde demais. Fui continuando e sonhando e fui a sonhar, me preparando para esse sonho realizar. O quintal, num palco, vou transformar. As roupas no varal, assistindo com minha mãe e meu pai lá no céu me aplaudindo. Então, a minha plateia eram as roupas no varal. E meu pai e minha mãe no céu assistindo, porque em 1990 eu já não tinha mais a presença deles comigo. Então, está aí, um sonho de menina que não foi realizado. Mas hoje eu vejo esse sonho sendo realizado na minha neta. Então, com isso eu me realizo também. Eu queria completar com umas palavras para as crianças. Olha, gente, sabiam que no céu tem um anjo contador de histórias? À noite, ele se acomoda em uma nuvem fofinha para contar histórias para as estrelas. Agora está explicado porque, em algumas noites, aqui da Terra, enxergamos estrelas cortando o céu. Não são estrelas cadentes, são estrelas atrasadas, para não perder a hora da história lá no céu. São palavras da Maria Sininha. Fiquem conosco, continuem nos ouvindo na Rádio Maluco Beleza. Isolina Durante, um grande beijo no seu coração. A música que nós vamos ouvir agora é Zé Ninguém, da Fundação Cuca, composição de Gil Silva, Neide Félix e Israel Santos. Fiquem conosco, o programa Vivendo e Aprendendo da Rádio Maluco Beleza. Isolina Durante. São 5 da manhã, dormi até agora. Tenho que ir pro lixo, essa é a minha história. Trabalho é demais, cadê a minha paz? Não vejo o horizonte, não vejo ninguém mais. Estou aqui sozinho com apenas 12 anos. Cadê a minha mãe, onde estão os meus sonhos? Cadê aquela estrela que não mais vejo ali? Tem tanta nuvem negra que não dá pra assistir. O brilho das estrelas não está do meu lado. Só vejo escuridão no presente e passado. Mas tem uma lembrança que não sai da minha mente, que um dia eu vou mudar, vou ser diferente. Eu vou estudar, ter uma vida boa, me formar em doutor
pra ajudar as pessoas, fazer uma família bem mais diferente, esquecer essa vida de puro indigente. Isso um dia vai passar e a gente chega lá, e a gente chega lá. Isso um dia vai passar e a gente chega lá, e a gente chega lá. Adeus trabalho infantil, não vivo essa vida agora. Na levada, na batida, no swing do pandeiro é que a gente comemora. Adeus trabalho infantil, não vivo essa vida agora. Na levada, na batida, no swing do pandeiro é que a gente comemora. Isso um dia vai passar e a gente chega lá, e a gente chega lá. Isso um dia vai passar e a gente chega lá, e a gente chega lá. Vou seguir em frente, servindo de exemplo para quem não sente a dor da humilhação, do desprezo, do descaso. Morando em um barraco coberto de plástico, não era vida mansa e sim vida dura, vivendo aquele jogo cheio de torturas. Isso um dia vai passar e a gente chega lá, e a gente chega lá. Vai passar e a gente chega lá, e a gente chega lá. Adeus trabalho infantil, não vivo essa vida agora. Na levada, na batida, no swing do pandeiro é que a gente comemora. Adeus trabalho infantil, não vivo essa vida agora. Na levada, na batida, no swing do pandeiro é que a gente comemora. Isso um dia vai passar e a gente chega lá, e a gente chega lá. Isso um dia vai passar e a gente chega lá, e a gente chega lá. Passava pelas ruas, todo mundo me olhava com olhos tão profundos que até me machucava. Sentado na carroça ou em cima de um banco, esperando uma moeda com apenas 12 anos. Até as menininhas nas esquinas tem também. Eu era um Zé Ninguém, mas hoje eu sou alguém. Eu sei que sou do povo, mas não sou um Zé Ninguém. As leis aqui embaixo não me fazem muito bem. Adeus trabalho infantil, não vivo essa vida agora. Na levada, na batida, no swing do pandeiro é que a gente comemora. Adeus trabalho infantil, não vivo essa vida agora. Na levada, na batida, no swing do pandeiro é que a gente comemora. Isso um dia vai passar e a gente chega lá, e a gente chega lá. Vai passar e a gente chega lá, e a gente chega lá. Isso um dia vai passar e a gente chega lá, e a gente chega lá. Isso um dia vai passar e a gente chega lá, e a gente chega lá. E a gente chega lá, e a gente chega lá.
Bem, gente, vocês gostaram do programa? O programa foi bastante interessante, não? Mas se vocês quiserem ouvir novamente, vocês acessem no www.candido.org.br. Aí vocês clicam lá na Rádio Maluco Beleza para ouvir novamente o programa, tá bom? Gente, até a próxima. É a Mari aqui para a Rádio Maluco Beleza. Criança feliz que vive a cantar,